a apresentação, mas o objetivo da nossa palestra é tratarmos aqui num período de 40 minutos sobre o tema O Medo, a Dor da Alma. É importante ressaltar que essa palestra ela está conectada a uma palestra que realizamos há 15 dias atrás, uma palestra gravada, com essa mesma temática, em que não tivemos a oportunidade de interagir, ouvir as suas perguntas, tentar respondê-las, e hoje o objetivo fundamental é esse, que temos essa oportunidade. Então, por favor, formulem as suas perguntas. O Tiago está aqui para nos ajudar, meu nome é Cláudio, e ele vai apresentar as suas perguntas e tentarei, nesse tempo, estar tentando explorar as questões sobre esse tema. E só para uma breve lembrança, a ideia fundamental é o seguinte, muito rápida e talvez até de forma esquemática. Se existe algo fundamental para o ser humano, é que ele tenha liberdade de ação. Mas para que ele possa ter liberdade de ação, ele precisa compreender a realidade. E a base fundamental diante dessa compreensão é um coração puro, um coração liberto, que ilumina a nossa mente, a nossa capacidade de compreensão e assim nos permite agir, como num triângulo equilátero perfeito. A questão fundamental é que o medo, que é a dor da alma, o medo, entre outros sentimentos fundamentais, ansiedade e sentimentos ligados a um certo descontrole da questão sentimental e olhando do ponto de vista esotérico do aspecto astral, ele acaba criando como que, entre aspas, né, nuvens no nosso coração, na nossa capacidade de iluminar a nossa mente, de iluminar a nossa compreensão e transformam esse ambiente num ambiente caótico, em que perdemos a capacidade de compreender a realidade e perdemos a capacidade de reagir de forma livre. Então, a grande batalha humana, de todos os tempos, e hoje mais do que nunca, é ter uma base sólida interna. E essa base começa por um coração puro. E pureza aqui tem a ver com liberdade, com certo vazio de sentimentos e pensamentos. Um dia nublado é um dia que impede com que a luz entre. Um coração ocupado por sentimentos, pensamentos e sentimentos é um coração como que entupido, que impede com que esse coração possa agir na sua plenitude e irradiar para a nossa cabeça. E para fechar, só lembrando que a doutrina universal sempre nos fala de um princípio divino dentro do coração de cada ser humano. E essa é a base desse princípio divino, ele pode ser reconhecido a partir de um processo de autoconhecimento, a partir de um processo de reconhecimento do ser humano original que nós somos, e não esse processo viciado, esse círculo vicioso de pensamentos, sentimentos e ações em que estamos conectados nesse aspecto que impede o coração de ter liberdade de expressar para todos nós todo o seu potencial de vida, energia e transformação. Com base nessa questão inicial, essa introdução, vamos ver se temos algumas perguntas. Se não tiverem perguntas, vou aguardar um pouquinho, algumas perguntas. Se não tiverem perguntas, a gente conversa mais um pouquinho para aguardar perguntas, ok? Fique à vontade de colocar as suas perguntas. O Tiago vai passar se tiver alguma pergunta ligada a esses elementos. O Ângelo Jesus acabou de fazer uma pergunta. Quando sentimos falta, um certo vazio, um estado onde não nos encaixamos mais neste modelo de mundo, pode-se dizer que é o átomo semente do espírito se manifestando? Ângelo, muito obrigado pela sua pergunta, excelente pergunta. Vamos explorar ela para trabalhar vários elementos da sua pergunta. Quando nos sentimos, e aí eu vou tentar trazer as suas palavras aqui, porque tem elementos fundamentais, inclusive do profundo autoconhecimento proposto pela escola. Quando nos sentimos um certo vazio,
como se fosse uma crise existencial, sim, sem dúvida nenhuma. Esse vazio, é como que um pedido, é como uma necessidade de uma necessidade de criar um espaço aberto dentro de nós. E aí você usou uma palavra que nós não nos reconhecemos mais nesse mundo. Que mundo é esse? E esse é um ponto fundamental. Então, em primeiro lugar, respondendo de forma direta a sua pergunta, sim, sim. Esse sentimento, essa percepção de desencaixe, sem dúvida nenhuma, ela está extremamente conectada à ideia de um princípio divino que pulsa dentro de nós. Ele, na verdade, nesse processo humano, ele, em vários momentos na história da nossa vida, ele funciona assim mesmo, com um sentimento, uma certa angústia, um certo saudosismo, um desconforto, talvez seja a melhor palavra. Se nós avançamos no processo, isso se transforma em outros elementos. Mas antes de chegar lá, vamos explorar um pouquinho o que você falou que é muito importante, o desencaixe com esse mundo. Bem, o que é esse mundo? O que significa quando falamos, eu não aceito esse mundo do jeito que ele é? E é essa a grande tarefa do processo iniciático, que começa no coração. Esse mundo é aquilo que nós vemos a partir dos sentimentos que nós já trazemos dentro de nós. Porque não há nenhum problema com o mundo, não há nenhum problema com a natureza, não há nenhum problema com a terra. Não existe um outro mundo que precisa ser buscado. E esse ponto é fundamental, porque esse ponto faz com que entendamos que esse processo de transformação é um processo extremamente maduro. Nós chamamos isso de espiritualidade. Espiritualidade é atingir um estado de maturidade que vai dar os seguintes passos. Em primeiro lugar, esse desconforto que nos revela um desconforto e a gente vê isso como um mundo, mas na verdade é, bem precisamente, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com as relações, com as plantas, com a natureza, com o mundo. É como se houvesse um desgaste dessa relação. Verificado esse ponto, nós paramos de agir como sempre agimos e esvaziamos esse elemento interno de tal forma que esse sentimento inicial, que é um sentimento de desconforto, passa a ser um processo de iluminação da nossa mente. E nesse caminhar, nós chegamos ao final do processo, chegando à seguinte conclusão: nós precisamos nos conectar com o mundo e a humanidade, e não nos isolarmos dentro de nós mesmos. Essa é a grande chave, que tem passos. Então, o primeiro passo é esse desconforto. Quanto mais rápido nós percebemos que o problema não é o mundo, o problema não está fora de nós, mas o problema está dentro de nós, na forma como nós construímos a nossa realidade e transformamos essa realidade e projetamos para fora de nós a nossa própria realidade, que é uma realidade que não é o nosso eu verdadeiro, que não é o ser humano original, mas simplesmente um ser cultural, com um conjunto de preconceitos, com conjuntos de certo e errado, com aquele conjunto de organizar e dividir entre amigos e inimigos. Essa batalha está toda no coração. Quando nós percebemos que tudo isso é projeção da nossa capacidade sentimental, e essa projeção está ligada ao medo, daí o nome da palestra, o medo. O medo é um aspecto fundamental que precisa ser vencido. O medo, a origem do medo é um instinto de sobrevivência. O medo dos outros, o medo do mundo. Nesse processo, o caminhar dele, ele revela exatamente essa contradição. Ela conecta o ser humano com todo o mundo, a partir de um autoesvaziamento desses elementos. Então, a sua questão foi muito rica e permitiu a gente avançar bastante. Vamos ver se vamos ter novas questões, mas a sua questão ainda dá para explorar um pouquinho mais. Tem novas questões, Thiago? O Ricardo Marçal pergunta se a alma humana desperta, ela permanece nesse mundo em uma nova encarnação ou ela está apta para ir para o além? Então, olha que interessante. De novo, uma questão ligada a esse mundo e outro mundo. Isso é muito recorrente. Essa percepção que haverá um outro mundo. Amigos, sendo muito honestos, a nossa consciência, a forma como a nossa consciência observa a vida, ela é totalmente distorcida. Talvez você já tenha ouvido falar no fenômeno da refração. A luz vem e sofre uma refração na água e muda a inclinação.
A forma como nós pensamos e nós sentimos cria esse processo de refração na realidade. E se nós nos sentimos, se nós não nos sentimos queridos, nós vemos o mundo como um mundo de força, de violência. Isso é uma construção coletiva. Vários autores falam a respeito dessa construção coletiva. O problema não é buscar outro mundo, outro planeta, outra encarnação. O problema é resolver aqui e agora, com a forma como nós somos e reconhecermos que dentro de nós, dentro de cada um de nós, tem um elemento de pureza que precisa ser reconhecido. E que existe também, simultaneamente, um conjunto de elementos criados ao longo da vida que precisam ser vencidos. Então tem um trabalho intenso por trás desse processo espiritual. Um trabalho de manter a conexão com esse princípio original, com esse incômodo, com essa dor, sem ver nisso um problema e, ao mesmo tempo, entender qual é o campo de batalha. O campo de batalha do processo iniciático, que começa no coração, não é fora de nós, não é um escapismo, não é fugir. Muito pelo contrário, é dentro de nós. Tem um grande pensador, se eu não me engano, Mani, que ele dizia que você tem que descobrir tudo que impede que você reconheça o amor, porque o amor está presente. O amor fundamental, o amor original, ele está presente. A sua tarefa é descobrir tudo que impede você de descobrir o amor dentro de você. Então, essa questão é uma questão capital na nossa compreensão de um processo espiritual que, como eu acabei de dizer, na verdade é um amadurecimento do ser humano. O ser humano precisa amadurecer. E esse processo de amadurecimento, a partir desse princípio que todos nós reconhecemos dentro de nós, é descobrir qual é o campo de batalha. O campo de batalha não é fugir, o campo de batalha não é outro mundo, não, é esse mundo, com os nossos irmãos e irmãs da humanidade, junto com eles, todos juntos, em meio ao mundo. Vejam, os grandes iniciados, eles não se afastaram, nem buscaram o mundo, eles trabalharam com a humanidade. Buda, Krishna, Jesus, esses grandes iniciados sempre tiveram no mundo. E eles são fatores de transformação, assim como nós podemos ser também. Se cada um de nós descobrir dentro de si esse princípio original e descobrir aquilo que impede com que esse princípio original se amplie e potencialize cada vez mais dentro de si próprio, esse potencial de transformação gerará ao nosso derredor também o potencial de transformação no mundo e na humanidade. Por isso o mundo é o objeto do nosso trabalho, é o objeto final. Mas tudo começa dentro de cada um de nós. Muito obrigado pela sua questão, Ângelo. A Jéssica pergunta: o maior medo seria o medo da morte? Mesmo vivendo em um mundo em que tudo seja passageiro, destruindo o planeta como fazemos, poluindo, matando em guerras e todos os outros fatos reais da humanidade de hoje? Então, sem dúvida nenhuma, o principal medo é o medo da morte, né? Isso é uma questão atávica. Está presente no nosso sangue, está presente na nossa realidade, a gente não pode fugir disso. O ser humano ele tem um instinto de sobrevivência. Até aí tudo bem. Se fôssemos só um ser que busca a sua sobrevivência, ok. O problema é que a gente não quer só a sobrevivência da nossa própria vida. A gente quer a sobrevivência das nossas opiniões, o respeito aos nossos sentimentos, aceitar quem nós somos. Ou seja, nós transferimos esse medo essencial, que é um fator que, em certo sentido, natural, porque a gente bota a mão no fogo e nós tiramos a mão do fogo por um medo de queimar a mão, é um instinto até de preservação racional, para transformar isso no campo dos sentimentos. Nós começamos a ter medo das pessoas que, de alguma maneira, nos afetam. E isso é uma construção de pensamento, sentimentos. E toda essa destruição da Terra, como você colocou, qual o nome dela, Tiago? É a Jéssica. A Jéssica. Tudo que você falou de destruição, isso tem muito mais a ver com uma inconsciência da nossa conexão com o mundo. Isso é maravilhoso no processo espiritual. Quando nós percebemos que nós estamos conectados ao ser humano, a cada um de nós temos uma conexão ao mundo, com a sua natureza, com seus minerais, e nós não somos simplesmente pessoas que se apropriam disso para ter um bem-estar e alimentar a sua estrutura egóica, mas nós estamos conectados, isso muda a consciência humana. Então, essa mudança, essa transformação que começa pelo coração, ela é fundamental. Mas qual é a causa disso tudo? E essa é a questão fundamental. A causa não está fora de nós. Essa é uma questão filosófica fundamental.
Enquanto nós acharmos que a causa está no us and them, como tem uma música do Pink Floyd, quando nós acharmos que o problema somos nós e eles, nessa polarização, sem sentido, no sentido existencial e profundo de um processo espiritual, enquanto nós estivermos presos a isso, nós estamos como que entupindo o nosso coração, impedindo que ele manifeste na sua plenitude a sua luz. Esse novo sol que nós trazemos dentro do nosso coração, ele tem capacidade de iluminar a nossa mente e mostrar a realidade. E a realidade mais pura possível é o seguinte: nós somos irmãos e irmãs, junto com a natureza, com toda a conexão com a vida. E transformar essa sociedade e tornar ela uma sociedade que segue os princípios que cada um de nós tem dentro de si, do seu coração, que são a beleza, a pureza, questões elevadas, elas só podem se realizar a partir de uma transformação. E essa transformação não começa, pode transformar a realidade, pode transformar a sociedade, pode transformar o mundo. Qualquer outra tentativa, e isso a gente já pode dizer pela quantidade de informações históricas que a gente tem, porque a sociedade já caminhou bastante, qualquer outra tentativa é uma tentativa de polarização que transforma um jogo dos opostos num objetivo de vida, só que um jogo vazio, de um perde-ganha, como se fosse um jogo de futebol em que um ganha e em que o outro perde. É o caminho do meio. É o caminho do meio proposto por grandes iniciados, por Buda, por Lao Tse, o não ser, o caminho do meio. Aquele que não trabalha na polarização dos opostos, que é o caminho do coração. É esse caminho do meio que não agita o positivo e o negativo, que dá a liberdade para a gente perceber a realidade em sua plenitude e viver em meio ao caos, em sua plenitude. Muito obrigado pela sua questão. Questões como essa são muito importantes. O Marcos Moura pergunta: como conviver no mundo de hoje sem a proteção do nosso ego? Nós não correríamos o risco de sermos esmagados? Marcos Moura, o que é a proteção do ego? Então vamos pegar as suas questões. Em primeiro lugar, você tem toda a razão, né? Imagina, para quem vê o mundo como uma luta, uma batalha, uma guerra, você abre mão da coraça do seu ego, daquele ego que te protege. Mas protege o quê? O que nós somos? Quem somos nós? O que ele está protegendo? De quem ele está protegendo? Será que é exatamente isso? Ou melhor, será que nós compreendemos o que é esse tal de ego? Então vamos explorar um pouquinho mais a sua questão e vamos ver se existe algo a ser protegido ou existe algo a ser lutado. Em primeiro lugar, se nós estamos diante de um ponto de vista, o seu ponto de vista e um outro ponto de vista, esse ponto de vista ele foi construído a partir de quê? Ele é puro? Ele foi construído a partir de uma percepção pura da realidade? O que estamos dizendo aqui é que, em grande parte das vezes, não. Como que se dá esse processo de entupimento, de engarrafamento, de impedimento para que o nosso coração possa falar com todos nós? É o que você chamou de ego. E o que é o ego? São os sentimentos, os pensamentos, principalmente repetidos sistematicamente, e cuja origem dele são as nossas intenções mais profundas. É o medo, é a ansiedade, são as intenções que estão por trás dele. Veja que curioso. É natural, como foi colocado, que nós tenhamos medo, que nós tenhamos receio, porque esse é um instinto de sobrevivência. Quando essa intenção mais profunda, ela passa pelos esses nossos centros de vida, esse nosso ego tríplice, o coração, a cabeça e a ação, e se isso é realizado de uma forma sem o profundo autoconhecimento, que entende que esse processo de interpretação da vida ele pode gerar ideias repetidas, o que pode acontecer? Nós vemos um exemplo bem simples para entender. Nós estamos diante de uma pessoa alta, imagine que nós temos 10 anos de idade, um gigante lá da NBA, que joga basquete, ele olha feio para a nossa cara e dá uma cutucada na gente. Às vezes ele não fez nem isso com a intenção de causar nenhum mal. Cutucou distraído. Na mesma hora a gente gera uma projeção que pessoas altas que cutucam são pessoas ameaçadoras. Criou uma nuvenzinha. Daqui a pouco, outro tipo de pessoa que olha atravessado como aquela pessoa te ameaça. Outra nuvenzinha.
nuvenzinhas vão sendo criadas e nós vivemos não a partir da realidade das pessoas, não a partir da realidade da situação, não a partir da realidade do mundo. Nós vivemos a partir de uma guerra de opiniões, de pontos de vista, construídos com base em medo. E aí, isso gera uma consequência muito dura. Nós perdemos a liberdade e, usar um termo ainda mais profundo, o livre arbítrio. Arbítrio, decidir. Liberdade, decidir de forma pura. Então, se realmente nós estamos convictos que a vida é uma guerra e que a gente tem que se proteger sanguineamente falando, realmente defender o nosso ponto de vista, nossos sentimentos, mas o resultado final da onda de vida humana é mais guerra. E cada vez mais guerra. Mas dentro de nós clama a paz. Dentro de nós clama algo que está além desses elementos. E esse clamar, que às vezes funciona como um insight para a nossa percepção, ele nos revela que alguma coisa está fora da ordem. Né? Essa forma como a gente interpreta a vida como uma guerra, a vida como uma luta, pode estar fora da ordem. Se esse é o seu caso, o que eu tenho para te dizer é: enfrenta a verdadeira batalha, a verdadeira guerra. Não é fora de nós, não é no mundo, não é com as pessoas, é conosco. Por isso tem um sábio disse uma vez: é mais forte quem vence a si mesmo do que quem vence uma cidade. Essa batalha é uma batalha interior. E essa é a batalha que merece e precisa ser vivida. Muito obrigado pela sua questão, que permitiu a gente fazer reflexões bem interessantes. A Tassiane Braz perguntou no YouTube: quando sentimos um vazio muito grande, o primeiro sentimento que apareceu foi o medo? Como combater ambos os sentimentos? Como lidar com esse desconforto? Muito boa questão, Tassiane. Aí a gente está dando um segundo passo nessa questão. Quando nós nos abrimos a essa força original do nosso coração, e esse vazio, que no cristianismo ele é chamado de o deserto. Esse deserto, ele representa uma situação nova para todos nós. E é maravilhoso. Veja, quando uma criança sai da barriga da mãe, ela chora. Ela não chora só porque é a primeira respirada, provavelmente porque ela se assusta com o novo. Não existem referências àquele bebê que estava ali quentinho. Isso vale para a nossa consciência também. No momento que esse novo sol brota dentro do nosso coração, ele revela à nossa mente a falta de parâmetros, de definições. Por quê? Porque anteriormente, em nosso coração, nós tínhamos o certo e o errado, o bem e o mal, a noite e o dia, e as polarizações que, embora nos causassem muita dor, era uma zona de conforto, era um território reconhecido. E aí você fala de um medo diferente daquele que dá origem à polaridade. Um medo existencial. Esse medo é um momento de grande surpresa, e Buda coloca isso no momento que ele enfrenta a Maya. Que momento é esse? É o momento que a gente vai enfrentar o nosso subconsciente. Então, no vazio, no primeiro momento, por isso que eu disse que é o segundo passo, né? No primeiro passo de um processo iniciático, nós enfrentamos o consciente, ou eu, que a gente percebe como sentimentos, polarizações, desejos, vence essa etapa, entra no vazio. Esse vazio, existe uma paz nesse vazio, um momento, né? O deserto, mas esse vazio nos revela o que é a essência, a nossa essência mais profunda, o nosso subconsciente, o que aqui chamamos das nossas intenções mais profundas. E o que a gente vê lá? O medo existencial, aquilo que a gente chama de 7 capitais, mas simultaneamente também, e isso tudo é como se fosse um lapso de tempo, como se fosse uma eternidade no tempo. Ao mesmo tempo, é para nós revelado uma nova luz à consciência, que a gente percebe o próximo passo que precisa ser dado nesse processo de aprofundamento dentro de cada um de nós. Então esse vazio, ao mesmo tempo que ele nos expõe a algo totalmente novo,
ao nosso subconsciente, às nossas intenções, ao mesmo tempo ele aquece o nosso coração e nós nos tornamos um verdadeiro cavaleiro do Graal que vai em busca da fonte original que está dentro do nosso coração e que agora está mais perto do que nunca. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: no processo iniciático, isso que você revela é assim mesmo. É isso que acontece. Mas depois que a gente, com persistência, com determinação, o Ivan Reichenborg, que é um dos escritores principais aqui da escola, ele diz que o aluno é aquele que persevera. Então, com perseverança, diante desse novo que assusta, se revela, de novo eu vou usar um termo, um novo sol. Então, a nossa consciência brilha e ilumina dentro desse deserto, e aí, repentinamente, a gente vê que venceu o deserto como um movimento quântico. Isso é maravilhoso, porque depois que isso acontece, nós percebemos os 3 elementos fundamentais desse processo. A criação dos pensamentos e sentimentos, e o quanto eles tentam retornar aos velhos hábitos, a sensação do deserto e a liberdade do Filho de Deus, que se conecta à vida como um todo. É como se a gente ficasse numa escada que sobe e desce esses estados de consciência. E é assim que é preciso ser realizado, porque a gente precisa manter a nossa humanidade, a gente não se desloca da humanidade. E isso representa também a liberdade num coração, a liberdade do nosso pensar e a nossa nova forma de agir. E é nesse triângulo que a gente vai caminhar nesse movimento. Muito obrigado pela sua questão. A Cris Santos está perguntando que todos os obstáculos da vida, eles surgem e eles são oportunidades de aprendizagem. Como a Rosa Cruz Áurea vê essa crise mundial do coronavírus? Questão boa, né? Talvez essa crise, e aí eu não queria entrar especulando, porque é muito difícil, a gente pode especular aqui sobre essas questões, mas qualquer crise, e aí o diagrama chinês, é uma oportunidade. Todas as crises são uma oportunidade, não tem como ser diferente. Então, para cada um de nós, e você deu esse exemplo dessa crise global, mas certamente na sua vida você já teve crises existenciais que foram mais duras até que uma crise global dessa. Por quê? Porque, por incrível que pareça, na crise global a gente se sente igual, percebendo a dor e percebendo o sofrimento alheio. Isso pode ser também um motivo de acalentar o coração. Eu não sou o único que estou com medo dessa situação. A crise existencial, que é aquilo que você já sentiu, todos nós que estamos buscando esse caminho já sentimos, a gente olha em volta e não tem certeza se está todo mundo na mesma página, se está todo mundo percebendo da mesma maneira. Então, uma crise, e toda crise, ela traz diante de si uma possibilidade profunda de ascensão, de revelação de uma possibilidade de nova consciência. Então, você colocou na dor, né? Nem sempre é só a dor, né? Às vezes a gente aprende nas alegrias também, profundamente, porque a gente quer manter aquela alegria o mais tempo possível. Um momento de grande alegria também, às vezes, um motivo de grande preocupação, em que nós ficamos surpresos com uma situação alegre e querendo manter aquela desesperadamente. E essa tentativa de manutenção também é motivo de grande aprendizado. Na dor também é motivo de grande aprendizado, ou seja, em essência, a crise é uma grande oportunidade. E quando nós conseguimos descobrir a chave dessa oportunidade, se abre a nossa consciência uma nova realidade. O que não significa que nós não vamos sentir a dor da humanidade, a dor nós não vamos nos isolar, nós não vamos, num processo desse, simplesmente se tornar um ser superior que olha todo mundo de cima e diz: pobres mortais, estão assustados, preocupados. Não. Nós sentimos profundamente a dor do mundo e trabalhamos junto com a humanidade, porém, a partir de um novo estado de consciência. Esse é um dos objetivos fundamentais de uma escola espiritual, que tem um grupo de pessoas que consiga, em meio ao caos, manter o seu trabalho nessa escada de sobe e desce dessa sua percepção. E assim uma janela de percepção para todos. Sua questão foi excelente, muito obrigado por ela. O Gilmar Brito do YouTube pediu para você falar sobre os medos e diferenciar o medo da dor da alma do medo que nos protege. Tá bom, ok. É curioso isso, né? Isso é uma questão curiosa, porque às vezes se chama assim, né? O medo da alma e a dor da alma, na verdade, né? E a dor do eu. Dentro de um processo de percepção, como a gente vem falando aqui,
é muito natural que a gente tenha essa identificação do que vem a ser uma dor do eu. E que tipo de dor é essa dor do eu? É simplesmente de não ser aceito, não respeitar o meu ponto de vista, enfim, coisas assim que estão, coisas e elementos que estão ligados a ser aceito. Tem alguma coisa de errado nisso? Honestamente, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. O que acontece é o seguinte: a dor existencial, a dor da alma, ela transforma. Essa que a gente está chamando aqui, ela não é menos importante, ela não é uma coisa menor, ela simplesmente tem outra característica e outra forma da gente perceber. As duas são elementos de autoconhecimento. As duas são elementos de autoconhecimento. Porque a dor existencial, ela vai conversar com essa dor do eu e vai perceber que essa dor pode ser vencida. Mas a dor existencial, ela precisa de um longo processo de iniciação. Então, não existe uma hierarquia que possa dizer essa aqui é essencial, é mais fundamental e essa é menos importante. Não. As duas são autodesmascaradoras, as duas são extremamente reveladoras. O Gleiton Ferreira perguntou: o que podemos fazer na vida prática para despertar esse amor? Despertar esse amor. Bem, na vida prática, primeiro a gente tem que descobrir o que nos impede de perceber esse amor. E aí, nas suas palavras, você falou no despertar, né? Então, é isso, né? O quanto nós somos apaixonados pelas nossas ideias, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. E na medida que nós percebemos o quanto, e aí eu vou usar uma palavra que a gente vem usando bastante ultimamente, quanto nós somos identificados com esse eu tríplice do pensar, do sentir e do agir, quanto mais a gente se desidentifica disso e reconhece que isso é só um ponto de vista, isso não é a realidade, mais a gente se conecta a essa ideia original desse ser profundo dentro de nós. E esse ser profundo dentro de nós, o que ele tem como característica fundamental? Conectividade, conexão, amor. Amor o quê? Impessoal. Então esse elemento, o que faz com que a gente mantenha desperte isso, é trabalhar e batalhar exatamente no verdadeiro campo de batalha, que são nas nossas identificações. Obrigado pela sua questão. A Eliette Marim Valverde pergunta: se simplesmente nos observamos, isso nos levará ao autoconhecimento? Excelente questão, excelente questão. Existem 2 graus de autoconhecimento, que sempre vão utilizar a autoobservação. A autoobservação, ela é um elemento primordial para que possamos avançar dentro das cadeias mais profundas da nossa percepção interna. Porém, existe um autoconhecimento que é extremamente sedutor e encantador, que é aquilo que nós falamos de nós mesmos. Como que eu sinto, como que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, minha origem familiar. É como se a gente estivesse autoconhecendo essa estrutura tríplice, que a gente está chamando aqui de ego tríplice. Isso é uma camada mais superficial do autoconhecimento e ela, de fato, não permite uma transformação da consciência. De uma maneira geral, é como se nós estivéssemos num quarto escuro, que nós estamos tateando esse quarto escuro e nós estamos reconhecendo os elementos que já estão ali presentes. Não tem nenhuma novidade, mas a gente não consegue organizar a casa. Já o autoconhecimento mais profundo, ele passa naturalmente por essa primeira camada de autoconhecimento. Porque essa primeira camada de autoconhecimento ela é insatisfatória. Ela não vai às raízes do ser humano. E quando descemos à camada mais profunda do autoconhecimento, que são as nossas intenções, que são os nossos medos, simultaneamente nós acessamos esse ser divino dentro de nós, que nós chamamos aqui na escola de centelha do espírito. Esse fogo dentro de cada um de nós que pode iluminar a nossa consciência. E aí, nesse exemplo, num quarto, é como se acendesse uma luz nesse quarto e pudéssemos ver de forma muito clara aqueles elementos que nós nos identificamos dentro do quarto e que precisam ser organizados, e precisam ser retirados, e o quarto precisa ficar limpo, vazio, para que entre um novo ar, um novo oxigênio nesse quarto. Então, sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento que nos revela esses elementos mais profundos, ele é extremamente transformador. E, novamente,
Não significa descaracterizar como um é inferior ou superior ao outro. É como se fossem camadas de um processo iniciático. Isso é um processo iniciático, né? Existe também a terceira camada, que é mais extensa, que é a vida inconsequente, que simplesmente não se observa minimamente os comportamentos individuais. Mas não é isso que você perguntou. Então, acho que consegui responder a sua pergunta e agradeço por ela. O Thiago Vasconcelos, do YouTube, pergunta: o medo não seria a principal causa para o ego dominar a humanidade? O medo não seria a principal para o ego dominar a humanidade. Dominar a humanidade. O que significa dominar a humanidade? Sem dúvida nenhuma, o medo é um elemento que está presente dentro de nós. E ele não é vencido, senão por um longo processo iniciático. E mesmo assim ele permanece, porque quando ele simplesmente precisa ocupar o espaço que ele ocupa na nossa consciência, que é um espaço só de sobrevivência. Sobrevivência. A gente não precisa, para sobreviver, uma praia no domingo, a gente não precisa sobreviver um descanso de verão. Sobreviver é o dia a dia, é a vida objetiva, a vida prática, a vida, como um dos grandes pensadores disse, é aquele que se vive o único necessário. Esse medo, ele precisa ser reconhecido no processo iniciático. O que é o ego? O ego simplesmente é uma expressão de uma construção tríplice, viciada, identificada consigo próprio. Nós não somos o que nós pensamos. Nós não somos o que nós sentimos. Isso é uma construção. E é uma construção que faz com que o fato dela ser construída, até então também não é um problema. O problema é nós acreditarmos que a realidade ela é traduzida a partir da nossa percepção do que pensamos, sentimos e agimos. E aí, no final, você fala de dominar dominar a humanidade. Dominar a humanidade. Na verdade, o que é dominar a humanidade, né? A humanidade, quando a gente desloca nós da humanidade, nós já estamos fazendo uma separatividade complexa de ser resolvida. É uma forma de abstrair e não solucionar o problema. Nós somos a humanidade. Nós temos dentro de nós toda a humanidade, até do ponto de vista genético. Se a gente parar para tentar olhar a nossa árvore genealógica, a gente vai observar que toda a humanidade está dentro de nós. Por isso que uma transformação de um ser humano, ele tem o poder de transformar até a própria humanidade. E assim é a ideia de um Buda, de um Cristo, de um Krishna, de um Lao Tse, que vieram trazer uma boa nova para transformar a humanidade. Então, essa questão de dominação, é uma questão que a gente tem que, cada um de nós, olhar per si, quem é o objeto da dominação e quem está dominando. Mas o fundamental é vencer a si próprio, para que a gente possa, na verdade, libertar a humanidade, e não tentar dominar, né? É uma coisa que é muito contraditória no processo espiritual, né? Obrigado pela sua questão. O Orion Pursuit pergunta: o que é a percepção desse eu interior que falam, ou o próprio universo dentro de si? Como identificar isso? Qual exercício teria como melhorar minha percepção? Tá bom, ótima questão. Qual é o exercício? Tem um exercício muito prático e muito necessário para a gente melhorar essa percepção. O exercício é viver a vida e observar as experiências como cada uma fosse a única. O campo de trabalho, o campo de transformação da nossa consciência é a vida concreta, é a vida das experiências. Mas tudo que conversamos hoje aqui diz o seguinte: quando nós estamos identificados com o que pensamos, sentimos e agimos, sem ter uma liberdade de perceber a realidade, o que significa isso? Que as nossas experiências são sempre as mesmas. Nós projetamos o que sentimos, pensamos e como agimos nas nossas experiências. Impedimos e nos impedimos de perceber as experiências da vida. E o que cada experiência pode nos revelar? Cada alegria, cada desgosto, tudo que nós podemos receber de uma fonte direta de experiência é uma fonte de revelação com aquilo que nós sentimos, pensamos e agimos, e permite que nós transformemos esses elementos dentro de nós. É essa transformação do pensar, do sentir e do agir que ela não é realizada dentro de casa, refletindo.
ela é realizada na vida experimentando, vivendo experiências. Mas o segredo é, que experiências são essas? E esse é o grande exercício. Esse não é um exercício que a gente realiza dentro de casa. É um exercício que a gente realiza com o mundo e a humanidade, a todo momento, recebendo os feedbacks das nossas ações. Terceira lei de Newton, ação e reação. E se a nossa ação é pura, aquilo que a gente vai receber de reação vem pura e permite que a nossa consciência se eleve numa espiral. Esse é o grande exercício. E esse exercício ele é para a vida inteira. Mais uma questão, tem muitas questões, Thiago? Tem. Tá. O Ângelo Jesus pergunta: quando e de que forma podemos saber se é o átomo semente querendo se manifestar em nós ou uma depressão e seus outros sintomas? Essa questão é uma questão interessante, porque a depressão ela é uma consequência de um desgaste. Vou tentar ser mais preciso possível. Todos nós, sem dúvida nenhuma, temos esse elemento profundo dentro de nós que, como insight, tenta se revelar. E essa transformação é a principal transformação que precisa ser realizada na humanidade. Contudo, nós resistimos a essa necessidade de transformação. E imagina um sistema que vai, com o tempo, sendo desgastado, porque existe uma resistência ao novo, como uma das questões que foi colocada, ao medo que surge de um novo, de uma necessidade de transformação. E uma das hipóteses possíveis, mas isso é um assunto que tem a ver com química, bioquímica humana, é que nesse esmerilhar, sem um avançar, o que a gente pode gerar é sim uma certa dor insolúvel, que a gente, do ponto de vista médico, não dá para estar tratando nessa palestra, obviamente, mas do ponto de vista assim, existencial, ela pode gerar uma certa angústia, uma certa depressão. É possível que isso ocorra. É possível que isso ocorra. Por isso, é necessário que a gente avance nesse processo espiritual. É necessário que a gente transforme. Curiosamente, e aí vocês ficam com o dever de casa, procurem as músicas mais belas que a gente tem, as poesias mais belas. Elas têm uma conotação de dor. Famosíssima, né, Cecília Meirelles, nem aquilo a que me entrego faz-me ter contentamento. Por quê? Esse princípio divino, precisando brotar um conjunto de identificação que não se rende, que é continuar a ver a vida da mesma maneira e uma dor de uma frustração que não transforma a experiência numa elevação da consciência. É essa chave que deu muita poesia, produziu muita música elevada, mas ela não transforma a vida. Então, assim, se existe um conselho que a gente sempre precisa dar, é o seguinte: trabalhe dentro de vocês, né? Trabalhe dentro de vocês, trabalhe com força dentro de vocês. Inclusive, uma escola espiritual, ela possui um campo de força que dá um suporte para esse trabalho. Ela é uma base de apoio, não soluciona o problema, mas é uma base de apoio. Mas todos nós somos fortes o suficiente para enfrentar essas questões ligadas ao átomo centelha. E se com pureza de intenções nós avançamos, é possível vencer esse grande desafio. Tá bom? Mais uma questão. Okay. Para a gente encerrar aqui, que já são 44 minutos de palestra. A Fernanda Moraes do YouTube perguntou: como perceber como os mecanismos de padrões e condicionamentos operam em nós? Como libertar a alma? Então, Fernanda, quando você fala isso, você já identificou isso. Isso é curioso, né? E a questão é como sair disso. Porque os mecanismos de padrões, de pensamento, sentimento, esses padrões que você já identificou dentro de você, eles são uma fase que demora mais ou menos de acordo com cada candidato. E o que está iluminando a nossa consciência para perceber esses padrões já é a alma desperta, já é esse princípio divino que ilumina a mente. E ele iluminando a mente, ele revela para nós esses padrões, e aí está diante de nós uma força, que é o segundo elemento que ele oferece para nós, para não aceitar que o padrão defina a nossa vida. É como uma ideia muito simples de uma musculação. Imagina uma musculação que a gente para de fazer musculação e esvazia. Os sentimentos, os pensamentos, os desejos, principalmente os desejos, eles são muito inflados por nós e pela sociedade contemporânea, e o ser humano produz a sociedade contemporânea, e não a sociedade contemporânea produz o ser humano. A relação de causalidade é sempre do ser humano para a sociedade.
Então, no momento que nós identificamos esses padrões, o início da solução já se deu. E aí, o que é o processo que a gente faz? É o esvaziar-se. Dentro do nosso templo, tem um símbolo que é muito poderoso para os Rosa Cruz, que é o vaso vazio. Esse vaso vazio, ele diz isso. Observa. Quando a gente observa, o que a gente está fazendo? Os padrões. Lançando luz sobre o objeto observado. E lançar luz é lançar uma força que acaba purificando e ajudando a desfazer isso. Mas não é um processo automático, a gente toma uma pílula e resolve. É um processo que demanda tempo. Demanda tempo e liberdade de vivermos as nossas experiências. E é esse processo que você já está dentro dele, com certeza, e que vai te permitir avançar cada vez mais nesse caminho. Tá bom? Amigos, temos bastante tempo, tivemos perguntas muito interessantes, certamente existem outras perguntas a serem respondidas. No início não tivemos nenhuma pergunta, mas de repente veio uma avalanche de perguntas. Queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham tido a oportunidade de ter reflexões objetivas de transformação da sua própria consciência. A escola nós temos Facebook, nós temos YouTube, palestras já gravadas, nós temos toda uma literatura que está disponível gratuita. Então existe todo um trabalho que pode ser realizado por vocês e nós temos as nossas sedes também que vocês podem nos encontrar, tá bom? Agradeço a presença, foi muito bom estar essa noite aqui com vocês. E tenham todos uma boa noite.